Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite, na 23ª mensagem da série Só o Senhor é Deus. Vamos cantar o hino 255, Qual é teu refúgio? Pai, eu agradeço ao Senhor por estar mais uma vez com o Senhor, na casa do Senhor, falando acerca da tua palavra, falando acerca das tuas promessas, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, da tua bondade, do teu favor, do teu perdão e também da tua justiça. Abençoa-nos, traz-nos cativo ao Senhor. É a minha oração que faço no nome de Jesus. Amém. E no número 259, a última hora.
salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar Deus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás sem na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Os irmãos podem se assentar. Estes dois hinos me remeteram à infância e juventude, que na década de 60, de 70, até os anos 80, era muito comum nós sairmos da igreja nas uniões de treinamento e irmos buscar pessoas para participarem do culto. E havia muitos visitantes. E aí os sermões daquela época era evangelístico. Era para falar sobre Deus, sobre salvação, Salvador, vida eterna, pecado. E sempre, na hora do apelo, estes eram os hinos mais cantados nas igrejas batistas que eu frequentei. Primeira de Marília, Saluvi Bernardes, segunda de Marília com o Saluvi, depois Aloísio, e depois o interino Isaltino Gomes Coelho Filho, Nelson Nunes de Lima na primeira de Marília, pastor João Gomes de Dracena, parente lá dos Gomes da cidade de Marília, na cidade de Bauru, Isaltino Gomes Coelho Filho, Abdoral Henrique de Araújo. Eram pessoas que sempre nos cultos de domingo à noite
eram cultos evangelísticos. O tempo mudou muito, as coisas mudaram muito. Depois da pandemia, mudou mais ainda. E as pessoas, elas muitas vezes falam, pastor, não faz apelo. Se os irmãos entenderem a mensagem, ela é apelo do começo ao fim. Basta prestar atenção no que está sendo dito. A maioria das coisas que nós pregamos é arrependimento para arrependidos, que nada mais é do que santificação, endireitar o caminho. Mudou-se muitas coisas, a ciência se multiplicou, o amor se esfriou e os tempos são outros. Então nós falamos e pregamos acerca de questões do senhorio de Deus e outras coisas que nós vamos pregando aí, né, ao longo dos anos que aqui estamos, e até lá na própria igreja já houveram várias épocas, já houve épocas aqui lá na igreja que nós colocávamos até filmes para serem passados aí à rua e fechávamos a rua. Nós já fizemos muita coisa aqui em Parque dos Camargos, nós já fizemos maratonas bíblicas aqui, leituras ininterruptas, nós fizemos muitas santas convocações aqui, fizemos 3 leituras bíblicas na cidade de Barueri, lá no Boulevard. Nós já fizemos aqui neste lugar grandes coisas, casa de Filemon, já evangelizamos até fora, íamos passar o filme Jesus nas escolas, tanto da cidade quanto no interior, fazíamos apelo aos estudantes, muitas vidas se apresentava a Jesus Cristo como arrependidos, querendo salvação, mudança de vida, enfim. Mas o que nós estamos fazendo hoje é um preâmbulo do que está para acontecer, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos vendo Só o Senhor é Deus, na sua 23ª edição, nós vamos tratar acerca do destino do homem que não serve a Deus. E no domingo próximo pela manhã, se Deus nos conceder vida, estaremos falando acerca do destino do homem que serve a Deus. Então, a Bíblia ela é categórica em dizer que há 2 caminhos. Um conduz à salvação e o outro conduz à perdição. E como o homem ele é quem decide pelo seu livre arbítrio, então tem que ouvir da palavra de Deus. Nós temos meios de comunicação das mídias sociais e da nossa rádio, www.radios77idpc.com, tudo em letra minúscula, e lá nós temos uma programação de 24 horas e também temos no espelho da página inicial da nossa rádio todas as mensagens e todos os versículos bíblicos que nós estamos compartilhando já com 91 grupos. E tem grupos aí que tem uma quantidade muito grande de pessoas. Nós temos alcançado mais vidas e, entre outras coisas que a gente faz, com o propósito de evangelização. Bom, mas essas questões, amados, de Jesus Cristo, servem para orientar o homem, criatura de Deus, a não tomar uma decisão errada, a aprender, a ver pela palavra que aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, aquele que procura viver
o que lhe dá lá na cabeça, ele pode ter uma vida já nesta presente vida ruim, e na eternidade uma vida que não é lá na carne, mas na alma, né? Eternamente. E assim, a morte eterna, para que os irmãos entendam, não é extermínio, tá? A morte eterna é separação absoluta de Deus. E Deus é luz. Então, essa morte, ela é uma morte em que a pessoa não está com Cristo, que é luz, não está com Deus, que é amor, e não perece eternamente em estado de consciência, de sofrimento, de dor, de angústia e de aflição que não acaba mais. Então, quando se fala em morte eterna, a alma morreu. Não, nada a ver. É uma coisa totalmente diferente. Mas o que isso tem a ver com a gente que serve a Jesus? Amados, nós somos crentes, lavados no sangue de Jesus Cristo, recebemos a salvação. Louvado seja Deus, porque nós cremos e a graça de Deus nos alcançou. Mas nós somos a boca de Deus aqui na terra. E nós podemos anunciar aos outros que só Jesus Cristo salva. Não vamos nos contentar em só estarmos salvos e o resto que se exploda. Não. Nós temos que ter amor pelas pessoas, com o mesmo amor que Deus nos amou, amamos as pessoas e, em primeiro lugar, antes de falar, testemunhar que Jesus Cristo mudou a nossa vida. Viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, uma vida piedosa, e falarmos e testemunharmos de Jesus. Dizer para as pessoas que Deus as ama e que Deus tem propósito de salvação lá na vida delas todas, independente da religião que elas tenham, dos costumes que elas tenham, da maneira com que elas vivem. Deus as ama. E aí, amados de Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse perecer aqui, amados de Jesus Cristo, é sucumbir, é morrer espiritualmente, é estar destinado a uma eternidade sem Deus e sem salvação, não por maldição de Deus para com eles, mas por rejeição deles. E, amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus tem um texto bíblico que nos assombra muito, que diz: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti, Corazim. Em Corazim, Jesus Cristo foi lá, se apresentou lá, anunciou o evangelho do reino e as pessoas desprezaram. Mas aqueles que morreram na ignorância, haverá menos rigor. Nós que conhecemos e não praticamos, não nos importamos nem conosco mesmo e nem com as outras pessoas, o nosso julgamento será semelhante aos daquele em que Cristo se apresentou e eles não o receberam. Então, amados de Jesus Cristo, não é que o fogo é mais quente, não é que a tormenta, mas o rigor da justiça e do juízo de Deus é bem maior. Porque as pessoas elas não aceitaram a Jesus Cristo porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, aí um procedimento de processos de importar-se com
o outro, dar valor ao Evangelho. Então, amados de Jesus Cristo, que não tomemos decisões erradas na nossa vida para termos a separação eterna de Deus. O nosso texto áureo da série de mensagens Só o Senhor é Deus é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Aqui te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Os servos de Deus, nós dividimos esse destino do homem que não serve a Deus em 3 pontos. Em primeiro lugar, o destino sem Deus. Em segundo lugar, o julgamento final. E em terceiro lugar, a condenação eterna. Como toda a mensagem ela é embasada tematicamente no assunto, e aí algumas pessoas que não têm discernimento de homilética, de textos da mensagem que é expositiva, textual, que é temática, todos os versículos bíblicos aqui tratados em decorrência do tema e do subtema. Então, se você, na hora do culto, o pastor falar um versículo, você mergulhar aí lá no seu texto e for ler esse texto todo seu, você vai achar que o pastor está pregando uma outra coisa, quando na realidade nós estamos falando sobre o sermão que é bíblico, é exposição bíblica, mas é temática. Então, o tema é o destino do homem que não serve a Deus. Então, tem vários textos aqui. O pastor podia estar falando sobre isso sem citação bíblica nenhuma. Mas como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática única, nós vamos para a palavra. Então, nós vamos ter aqui vários textos bíblicos. E eu convido você para sempre estar anotando e estudando na sua casa e aprofundando-se nisto. Porque isso tem muita coisa. Mas, pastor, eu tenho tantas coisas para mim fazer. Cuida da tua alma. Cuida de ti mesmo. Olha, não adianta ter a médica e o remédio lá na cabeceira e morrer doente. Vamos aprender a examinar as Escrituras. Então, em primeiro lugar, o destino sem Deus, que está em João, capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui não abre a sua mente agora para ver o grupo religioso, para isso, para que sua mente não saia disso. Se preocupe com você. A palavra está no presente. Quem crê no Deus Salvador, e nós aprendemos aí no unicismo, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo e que Deus é Jeová. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma única pessoa. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados. E lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3, retrata o batismo por imersão com o simbolismo da morte e sepultamento de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. Ou porventura ignorais que todos nós
que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, é o que simboliza o batismo por imersão, morte com sepultamento e ressurreição. Mas é em Cristo. E nós cremos que toda a língua que confessa que Jesus é o Cristo será salvo. E aí vem o batismo. Então, o que o batismo é? É a ordenança de Deus. Aquele que é de Deus, que nasce de novo, que é uma nova criatura, começa a obedecer a Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não vamos entrar lá no mérito da aspersão e nem daí da imersão, mas o batismo, que simboliza a morte de Jesus Cristo, é por imersão. Então, amados de Jesus Cristo, como o destino sem Deus é o afastamento e morte espiritual, tem aqui alguns textos que nos falam da separação eterna de Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Amados de Jesus Cristo, Deus é luz, Deus é glória, é majestade, é santo. Então, aqueles que não crerem, que não se entregarem, que não obedecerem a Deus, desobedecendo a Deus e a sua palavra, é terrível. Continua no estado de consciência eternamente sem Deus e sem salvação. Isso é um inferno. Isso é terrível. A palavra de Deus também nos fala em Mateus capítulo 25, 41. E o que afasta o homem de Deus? É o pecado. E nós pecamos, mas nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas existem pessoas que insistem no fato de não se arrepender. Aqui, amados de Jesus Cristo, é algo além da denominação. Aqui é um ato de fé em Cristo. E aí, de acordo com a palavra de Cristo, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Procure uma igreja onde se prega o Evangelho. Ah, mas sabe, é muito parado. Gente, o caminho do céu não é de espetáculo, não é de pantomima. O caminho para o céu é de aprendizado na palavra. Vale o que está escrito. Se o pastor sair fora do que está lá na palavra, o pastor corre o risco de estar junto com vocês perdido. Então, irmãos, palavra, vale o que está escrito. Vale o que está aqui na palavra. Então, quem desobedece, quem não serve a Deus, quem toma a decisão errada, tem como consequência separação eterna de Deus. E, amados, além da separação eterna de Deus, a morte é espiritual. A vida perde o rumo certo. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. É clássico esse texto. Há caminhos
que ao homem parece direito, mas o fim dá em caminhos de morte. E aqui nessa vida, fazer as coisas erradas, a morte física e, em consequência da morte física, se não houver Cristo lá na vida, a morte eterna, separação eterna de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, nós também vemos que a morte espiritual ela é um sofrimento eterno no inferno. A alma fica vazia e sem a verdadeira paz. Aqui alguns textos correlatos a este sofrimento eterno no inferno. Primeiro texto, Apocalipse 14, versículo 11. Apocalipse 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse é um texto escatológico, muito próximo de acontecer. Postei para o Alex aí a perca de controle da IA, né? Estão se camuflando para não se mostrar tão inteligentes, para não serem exterminadas. E ela já não, aquele que desenvolveu, viu que ele perdeu o controle, não tem mais controle. E a inteligência artificial, ela é tão grande que elas conseguem não se expor para não serem vistas tão inteligentes para não ser exterminadas. Eu creio que essa besta aqui, que até fala em 13:15 de Apocalipse, que Deus dará autoridade para a imagem da besta poder matar, nós não estamos longe disso, não. Se você ver aí aquele Luciano Hang lá, ele já tem um funcionário lá que é um robozinho. Ele trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. E já faz esse serviço. E aí tem essa IA aí que é complicadíssima. Então, aqui, os adoradores da besta, eles não vão poder entrar nos céus. E aí tem aí a marca, tem fala-se muitas coisas, já estão aplicando como se fosse uma moeda para que seja rastreado até os seus pensamentos, e é uma tecnologia aí que está já no nosso meio, que está sendo lá na China colocada lá nas pessoas, e isso está se proliferando, e eu creio que Jesus Cristo está bem perto. O destino do homem que não serve a Deus, que toma uma decisão errada, terá como consequência a separação eterna de Deus. Então, esse sofrimento eterno no inferno, aquelas pessoas que dizem que não existe inferno e que o inferno é aqui, mas ninguém quer morrer. Que inferno gozado é esse que as pessoas não querem sair dele? Falou em morte, meu Deus do céu. Mateus capítulo 13, versículo 42, fala de choro e de desespero. Mateus 13, 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ao tamanho do sofrimento. É o que a Bíblia tem escrito e é a promessa de Deus para aqueles que não servem a Deus, aqueles que tomam a decisão errada, aqueles que optaram nesta presente vida estar separados de Deus, aqueles que não amam a Deus, que não amam a sua palavra, que não obedecem, que não se arrependem, que não se santificam. Então a alma fica vazia
e sem a verdadeira paz. Isaías, capítulo 57, versículo 21. Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, o inferno é um lugar de tormenta eterna. Por mais problema que a gente passe, por mais adversa que sejam as coisas para nós temos paz em meio à guerra. Deus está no nosso coração. Mas quem não tem Deus não tem paz na presente vida e ela se potencializa na eternidade. E há um julgamento final, porque Deus é longânimo. Ele não tem pressa de, e também ele não faz para que a pessoa sofra de, que Deus está dando um tempo para que as pessoas possam chegar ao arrependimento e conhecerem a Ele como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviasse. Então, em segundo lugar, Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. E aí está falando do juízo final no grande trono branco, né? Então, está escrito na palavra de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi, aí que está a importância de ter o nome escrito no livro da vida, de ter sido lavado no sangue de Jesus Cristo, de ter crido, de ter aceitado a Jesus, de ter sido batizado na morte de Cristo, ressurreto em Cristo, começar uma vida nova, uma nova vida em Cristo, uma vida de obediência, uma vida de fé, de santidade, de testemunho. Ter o nome escrito no livro da vida é muito importante. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É muito importante termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu sempre nas evangelizações interpessoais, eu pergunto para a pessoa, se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Acho que é no céu. Deus é que sabe. Amados, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Quando aqui falamos, põe em ordem a tua casa, endireita o teu caminho, é porque este julgamento final de uma pessoa por pessoa para prestar conta de si mesma a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aqui, amado de Jesus Cristo, é uma grande lição para nós crentes.
deixa de preocupar com a vida do outro. As pessoas muitas vezes cuidam da vida dos outros, não deixa escapar nada. A Bíblia diz para você cuidar é de você. Porque é você sozinho que vai comparecer diante de Deus. E ali pode estar o seu nome escrito ou não. Ele não vai estar rabiscado. Ele é escrito de uma só vez. De uma vez só. O crente não perde a salvação. Não é que o crente ele é salvo e Deus vai lá e rabisca, não. É estar ou não estar. Você tem que ter essa certeza e essa confiança de que você creu, confessou a Jesus Cristo, foi batizado, se mantém em obediência a Deus, é uma testemunha fiel de Deus, é alguém que obedece a Deus, que anda na verdade e que cuida da sua vida e que tem amor ao próximo. Então, amados de Jesus Cristo, há um julgamento. Deus vai julgar todas as tuas, todas as minhas, todas as nossas obras no final ou no fim dos tempos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha, não passa nada desapercebido por Deus. Às vezes a gente faz coisas que é ocultado às pessoas. Muitas vezes as pessoas têm medo de que o pastor descubra certas coisas a respeito delas. Pouco o pastor pode fazer contra aquela pessoa. Aqui, em quase 28 anos de ministério em Parque dos Camargos, nós nunca fizemos uma assembleia para excluir ninguém. E olha que tivemos problemas e mais problemas neste lugar. Nós descobrimos há muito que as pessoas por si só se excluem por fazerem escolhas erradas. Elas não conseguem viver na presença de Deus e em comunhão com Deus e com a igreja. Luz e trevas não se misturam. E a gente trata as pessoas todas de igual modo. Ama a todas, respeita a todas, mas entre a pessoa e Deus, nós optamos por Deus e pela palavra dele. E nós tratamos todos de igual modo. Nós respeitamos a todos. E aqueles que querem se corrigir, já houveram pessoas que erraram feio, mas que se corrigiram. Nós não temos autoridade para atirar pedra. Pelo contrário, a gente tem autoridade para fazer o curativo das pedras que as pessoas lançam. Porque, amados de Jesus Cristo, Deus está vendo todas as coisas. Não tem como se esconder dele. Nós podemos até esconder do nosso marido, do nosso filho, da nossa esposa, do nosso irmão em Cristo, do pastor da igreja. Mas de Deus nós não escondemos nada, amados. Então Deus vai julgar todas as obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nela. Olha, Deus não perde a memória.
As anotações de Deus, elas são eternas. Então, quem rejeita a graça não tem parte na vida eterna. Quem rejeita a graça. Esse aqui eu creio, amados de Jesus Cristo, que esse é o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É diferente do que os irmãos pentecostais falam quando você chama a atenção deles por atos e por costumes, né? E até tem uma das perguntas que esse pastor fala acerca dos pentecostais, né? Eu pergunto para ele, o que é ser pentecostal? Explica para mim o que é pentecostal. É o mesmo que perguntar para o católico, o que é católico? Eles não sabem. E eles atribuem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, só para aqueles que falam línguas. E nas igrejas neopentecostais e pentecostais, para ser um pastor, uma obreira, um obreiro, se não falar língua, não é ungido. E a Bíblia diz que o dom de língua é o menor de todos os dons. O maior de todos os dons é o amor. Então, há umas questões assim que eu creio firmemente que a blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador. Não tem salvação para quem não crê em Cristo. E assim, eu vou fazer um culto ao Espírito Santo. Eu vou fazer um culto a Deus. A Deus Pai. Então, se fazem muitas coisas e sai e se desvia. Vamos voltar, cristocêntrico. Vamos pela palavra. Eu creio que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer que Jesus é o Cristo. Hebreus capítulo 10, 26, 27 e 29. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem comigo não junta, espalhe. De quanto mais severo castigo julgar, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que é isso? A pessoa se rebelou contra o próprio Deus Salvador. Não tem salvação. Não tem vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. E as pessoas vão aí criando regras, seguindo costumes. Mas, irmãos, é o que o apóstolo Paulo falava. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, prossigo para o alvo da soberana vocação. Só Jesus Cristo. É cristocêntrico. O evangelho é Cristo, Senhor e Salvador nosso. O nome não está no livro da vida. Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada.
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Se não tiver Cristo, irmão, irmão, está perdido. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus disse à mulher, da semente da mulher sairá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente, estava programado por Deus na plenitude dos tempos, em Deus se fazer carne e entrar no útero daquela adolescente de 16 anos, que foi agraciada dentre todas as mulheres do mundo, de todas as épocas, para que o Salvador encarnado nascesse com o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido, no propósito da salvação e da vida eterna que está em João 3,16, para que não perecesse a humanidade, porque o Salvador veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, é Jesus, Cristo, que salva. Em terceiro lugar, desta 23ª mensagem da série Só o Senhor é Deus, o destino do homem que não serve a Deus, a decisão errada do homem, e como consequência a separação eterna de Deus. Em terceiro lugar, a condenação eterna. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, 41. Então o rei Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas de Jesus Cristo, aquele que não tem a bênção de Deus, a salvação de Deus, tem maldição. A Bíblia fala sobre bênção e sobre maldição. E se os irmãos forem em Deuteronômio 28, os irmãos vão ver lá bênçãos e maldições. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segundo Tessalonicenses 1, 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da sua glória, do seu poder. Então, o inferno é separação total de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus 13, 42. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. O amado de Jesus Cristo. As pessoas trocam os prazeres desse mundo, a incredulidade, o pecado, a rebeldia contra Deus, o não crer em Cristo, não obedecer a Deus, não obedecer à palavra por coisas temporais, para uma consequência eterna de sofrimento eterno, um sofrimento que não acaba nunca. E o inferno, amados, é um lugar de separação total de Deus. Lucas 13, 27 e 28. Mas ele vos dirá: não sei de onde, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Amados, esse juízo aqui é para aqueles que estão na igreja e não obedecem a Deus. Vou chegar diante de Deus e dizer: mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo.
Eu fui bonzinho, eu dei esmola, eu não conhecia, não. Então, amados de Jesus Cristo, é a graça, é a fé, é a obediência a Deus e a palavra. Porque não adianta, eu era membro, o meu pastor foi o pastor Sérgio, não adianta nada disso. Deus conhece os seus. E ele é justo juiz. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus, o Supremo Pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, mas de Jesus Cristo não tem argumento contra aquilo que é visto por Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana e o poder pertence a Deus. Deus tem o poder de matar e de lançar no inferno o corpo e a alma. E é com justiça. Não é porque ele é injusto. Não é porque ele não ama. Ele dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou aceita ou rejeita. É você que escolhe o seu destino. Então, há tristeza e sofrimentos descritos na Bíblia como fogo e trevas. Mateus, capítulo 8, versículo 12. Mateus 8, 12. Ao passo que os filhos do reino, e aqui é das trevas, serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Judas, versículo 7. Ele só tem um capítulo. Então é o verso 7. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Isso aqui hoje, se fosse pregado em alguns países aqui, o pastor seria preso. Porque aqui está falando de prostituição, está falando sobre a homossexualidade, da sodomia ou do sodomismo. E hoje aí os seguidores de Satanás, que são de esquerda, né, estão aí batendo firme em cima disso. Apocalipse 14, 11. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, vamos crer em Deus, vamos servir a Deus, vamos seguir os seus ensinos, a sua palavra, vamos ser testemunhas fiéis de Deus. Amados de Jesus Cristo, a condenação eterna é um destino, é um estado definitivo para quem escolheu viver sem Deus e sem salvação. Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno. Porém, os justos, os justificados em Cristo, para a vida eterna. Lucas 16, 26. Amados de Jesus Cristo, o capítulo 16 de Lucas, ele está falando sobre a parábola do rico e de Lázaro, né? Essa é uma parábola aí que os irmãos deveriam estar
vendo que, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. A visão que eu tenho da glória de Deus, irmãos, dentro desse texto aqui, desta parábola. Quem está no claro não enxerga no escuro. Há um grande abismo, há uma grande separação. Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico. Mas Lázaro cria em Deus e o rico não. E aí é uma visão do rico acerca de Lázaro no seio de Abraão, no paraíso. E aí Lázaro tinha chagas, né? E é pedido para o pai Abraão que permitisse que Lázaro molhasse o dedo chaguento na água para que pudessem botar lá na língua dele para refrescar. E aí não tem como. A escolha de cada um destina o homem onde ele passará a sua eternidade. Cabe a você, cabe a mim e cabe a nós optar em crer em Deus e obedecer a sua santa palavra, ou falar assim, eu não creio assim não é bem assim que está escrito. Lá no final vai ser todo mundo salvo. Vamos endireitar as nossas veredas. O tempo da nossa vida está acabando, a gente está velhinho, está mais perto de chegar no juízo eterno do que as pessoas que estão crescendo agora, né? Então, põe em ordem a tua casa. Marcos capítulo 9, 43 e 44. Marcos 9, 43 e 44. Olha só, irmão, acerca da honestidade. Se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Isso aí, amados de Jesus Cristo, dá um debate muito grande da literalidade ou não disso. Se o teu olho te fizer pecar, arranca e lança. Não é bem isso que a palavra está falando. É sentido figurativo que a palavra está falando. Não, você não vê mais. Não, você deve confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Se esse seu pecado ele te acompanha, tem alguma coisa errada. Você deve mudar a sua história, mudar a sua vida, se aperceber, estar temente a Deus. Porque, amados de Jesus Cristo, o inferno é um lugar real, existe e está de braços abertos para todos aqueles que não creem que Jesus Cristo salva. É o ponto final de uma vida sem Deus e sem salvação. É um lugar terrível. Então vamos endireitar o nosso caminho. Isso é apelo. A mensagem inteirinha é um apelo para que você não ande tomando uma decisão errada ao longo da sua existência. Então, o destino do homem que não serve a Deus é o inferno.
que é separação total de Deus. Então, é uma vida transformada, é uma vida nova, é uma vida santa, reta e irrepreensível. Nós todos pecamos, mas nós confessamos e abandonamos o pecado. A gente endireita o nosso caminho. Que Deus, pois, possa ter misericórdia da nossa vida, que Deus, pois, possa nos perdoar de todo pecado, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique e que a gente possa obedecer e servir a Deus. Deus abençoe a todos, que o Senhor possa trazer entendimento a todos e que você possa fazer a decisão certa. Faça a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Deus te abençoe.